Vasco está embalado depois da classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Amanhã pega o Ceará em São Januário pelo Brasileirão para tentar se afastar da zona de rebaixamento. O jogo é às 8h30 da noite e você vê ao vivo no Sport TV. Vem o vascaíno carregando algo. Ah, é um sentimento. Vasco classificado mais uma vez para a semifinal da Copa do Brasil. Só alegria. Tá todo mundo muito feliz ali no vestiário. O menino Gui, torcedor queridíssimo do clube, fez questão de cumprimentar pessoalmente os jogadores. E o presidente do Vasco, Pedrinho, aproveitou para dar uma injeção de ânimo no elenco. O Vasco é vencedor, é campeão. Essa mentalidade que vocês têm que ter, estão recuperando isso. E essa sensação de jogar uma semifinal pelo meu time do coração é inexplicável. Então, até lá a gente tem muitos jogos do brasileiro. Começando amanhã contra o Ceará, o 11º colocado do Brasileirão. Partida dentro de casa, em São Januário. O Vasco tem 3 desfalques. Tietê e Piton, que se machucaram contra o Botafogo, e Hugo Moura, que está suspenso. Na lateral esquerda, Vitor Luiz e Puma Rodrigues disputam uma vaga. E a tendência é que o Matheus Carvalho ganhe uma oportunidade no meio. A equipe ainda pode ter a estreia do colombiano Carlos Cuesta na zaga. Se Felipe Coutinho entrar em campo, fará o 100º jogo com a camisa Cruz Maltina. O Vasco é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro e está próximo da zona de rebaixamento. A gente precisa melhorar a nossa posição e a gente vai dar vida nos próximos jogos. Difícil é fazer o torcedor esquecer que o Vasco está chegando cada vez mais perto de conquistar uma taça esse ano, em dezembro. Semifinal por enquanto, mas pode esperar. Verratti vai marcar o gol da classificação contra o Fluminense. Classificado na Copa do Brasil, o Vasco vira a chave e pensa agora no Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino é o 15º colocado e busca uma campanha mais tranquila na competição até as semis da Copa do Brasil, que só acontecem em dezembro. Mas eu acho que o fato da gente ter datas, não ter a Copa do Brasil no meio, é uma coisa que beneficia a gente. Não é uma coisa que é determinante, mas a gente vai ter mais tempo para trabalhar, para focar agora no brasileiro, para a gente se esforçar no máximo, para a gente subir na tabela. E quando chegar a Copa do Brasil, a gente tá bem e ter tempo para poder preparar para os jogos decisivos. Para o próximo jogo contra o Ceará, o técnico Fernando Diniz deve ter o desfalque de Piton, com um problema na panturrilha esquerda. Tietê também é dúvida, após sair com dores na coxa no início da partida contra o Botafogo no Newton Santos pela Copa do Brasil. Hugo Moura, suspenso, também não fica à disposição. Robert Renan e Cuesta disputam uma vaga na zaga. Vasco classificado, Rodrigo Brandão. Absurdo, né? A gente tem que falar pelo menos um pouquinho do Vasco, né? Com certeza. Afinal de contas, é o clube que está na semifinal da Copa do Brasil. Vai ser só em dezembro, né? Mas a equipe já está garantida, vai poder se concentrar agora no Campeonato Brasileiro para fugir se afastar ainda mais dessa zona do rebaixamento, né? Que está atormentando o Vasco. Mas é claro que a gente vai seguir falando sobre jogo muito difícil, um jogo complicadíssimo. O Botafogo foi superior na maior parte do jogo, mas o Vasco soube suportar bem ali. Nos minutos finais pressionou, teve chances de fazer gol com o Felipe Coutinho, no primeiro tempo com o Ryan. O Felipe Coutinho por 2 vezes teve essa chance, inclusive, mas o Vasco conseguiu levar para os pênaltis. E aí, cara, brilhou mais uma vez o cara. Simplesmente Léo Jardim, pela 5ª vez ajudando o Vasco a garantir vaga em uma fase seguinte da Copa do Brasil. No ano passado foram 3 oportunidades, o Vasco garantiu a classificação nos pênaltis, nas 3 ele foi o herói. Esse ano, mais 2 vezes, Léo Jardim sendo herói e garantindo a classificação. O Vasco iguala a campanha do ano passado, chegou às semifinais. A gente lembra que no ano passado foi eliminado pelo Atlético Mineiro, né? Aquele gol do Hulk ali no final, aquele jogo em São Januário, a galera ficou ali lamentando aquele golaço do Hulk, aquele gol que eliminou o Vasco e o Galo foi para a final contra o Flamengo. Vamos ouvir então o Diniz falando a respeito de um dos heróis. Já falei do Léo Jardim, agora o outro é o Robert Renan. O Diniz fala o quão importante foi o Robert Renan na noite de ontem. Fala, Diniz.
Aquilo ajudou ele a vir pra cá, esse incidente do Inter. E aquele incidente também ajudou ele a bater o pênalti. Porque na hora das cobranças, todo mundo tinha treinado, tinha uma lista do primeiro até o 23º. Na hora, alguns jogadores tinham saído. Eu fui escalando assim, os que acostumados a bater, bate melhor, o Veguete, o Ryan, se o Coutinho tivesse, o Coutinho ia bater. E o Robert Renan foi o único que não tinha falado, ele estava pronto para bater. Eu já tinha tido 4, eu falei, Robert, você bate o 5º. Ele falou, tá certo. Foi uma coisa bem intuitiva, não foi uma coisa que eu pensei muito, ele estava bem na minha frente. E eu acho que ele merecia esse prêmio para ele, porque certamente o Robert Renan sofreu muito com tudo aquilo que aconteceu no Inter. Aquilo podia meio que atrapalhar muito a carreira dele, mas pode ser e vai ser, na minha opinião, um fato gerador de coisas boas, de força interior, e é o que eu acho que ele já começou a mostrar hoje, da maneira que ele entrou, da maneira que ele converteu o último pênalti. Aí o Diniz falando da escolha do Robert Renan, né? Curioso, né? Uma intuição. O Diniz parece que não iria escolher o Robert Renan e na intuição acabou vendo o zagueiro na frente dele. Diz ele, né? A gente vai acreditar no Diniz. Eu ia esperar você terminar de falar. Os jogadores treinam pênaltis. É óbvio que tem muitos que estão ali há muito tempo, que treinam bastante. Robert Renan chegou agora. Não quer dizer que ele não saiba bater pênalti. Mas vamos lá. Cobre bem pênalti. De repente, não foi melhor colocar ele nessa situação que não tinha tanta pressão? Porque se ele perde o pênalti, o Vasco ia ter mais uma chance ainda de ganhar se o Léo Jardim pegasse o próximo. Do que colocar ele num pênalti que poderia ser o pênalti da eliminação, né? De repente o Diniz pensou nisso. Mas era um pênalti de pressão, cara. Vitor, não, era um pênalti da classificação, mas não era o último. Se ele perde ali, se ele perde ali, o Santos Botafogo ia abaixo. O Botafogo ia bater o outro logo depois. Mas com uma pressão enorme. Com uma pressão enorme. O Botafogo ia bater com mais confiança, com mais moral, com a força vibrando. Da torcida, a galera vibrando. A vaia, você tava lá, eu tava Tava. vendo só pela televisão, ouvindo vocês, assim, o som da vaia é um negócio absurdo. Não, então. Imagina aquilo ecoando na cabeça dele, ele lembrou do pênalti do Inter. Aquela caminhada é muito ingrata, Vitor. Eu entendo vocês, mas de repente é melhor ele bater o pênalti do 5-3 do que ele bater o do 7-6. Numa alternada, sim. Ele seria foi... obrigado a bater numa alternada. Isso, né? De repente foi por isso que o Diniz puxou o Robert Renan pra bater antes. Esse é o detalhe, então, ele falou. Tem um ponto. Ele citou o lance do Internacional, né? Disse que foi por esse lance, por esse pênalti contra o Internacional que ele foi contratado pelo Vasco. Ele acreditou muito nesse jogador, pela personalidade dele. Jogador com a idade do Robert Renan, 21 anos. 21 anos, impressionante. Como é que um jogador de 21 anos vai bater um pênalti daquela forma? É um jogador de personalidade. Errou. Poderia ter acertado, mas... Personalidade e irresponsabilidade são coisas diferentes, tá? Sim, mas você acha que foi irresponsável? Acho. Nesse pênalti... acho que o jogador estava confiante para bater daquele jeito. Eu acho que um jogador, para bater um pênalti daquele jeito, ele precisa estar confiante. É igual o Louco Abreu, se ele tivesse errado aquela cavadinha, era o Uruguai maluco. Era o Uruguai maluco que veio pro Botafogo, mas como ele fez, a gente aplaude. Vários jogadores que já cobraram dessa forma e fizeram. São jogadores que tiveram confiança. Foi uma cavadinha tão ruim que o goleiro tinha caído pro outro canto, ele consegue se levantar e voltar. Foi ruim, assim, ele não pegou bem na bola, por isso que deu tempo do goleiro voltar e pegar. Mas quem foi que, confiante. Naquele Flamengo e Santos 5-4, foi o Elano que cavou aquele pênalti que o Felipe pegou? Defende, não foi o Neymar, né? Foi o Neymar, não foi o Neymar, não. Foi o Elano. Foi o Elano. Deu uma cavadinha bizarra e o Elano já tinha perdido o pênalti com a seleção na Copa América. Mas o Neymar já perdeu o pênalti de cavadinha também. Já, mas o Elano, eu acho que foi o Elano. Vou até buscar aqui, gente. Foi ele mesmo, né? E o Felipe sai dando embaixadinha. Zidane lançou uma na final da Copa também, né? Surreal, né? Mas tem cavadinhas e cavadinhas, né? Exatamente. Essa cavadinha do Robert não foi muito ruim. Mas foi esse o motivo que fez com que o Vasco corresse atrás desse jogador e entrou muito bem, né, Vitor? Jogou muito o Robert Renan, personalidade. Eu ia falar sobre isso. O Robert Renan inverte uma bola pro Paulo Henrique. Sim, cara, que bola. E no ano inteiro nenhum zagueiro do Vasco fez isso. Sim. Só dele saber que a bola é redonda, já muda o patamar da defesa do Vasco. Mas beleza, pode completar aí. E é um jogador que ele também tem personalidade dentro de campo. É um jogador que o Diniz gosta. Um jogador que sabe sair com a bola dominada, né? Sabe sair com a bola. Jogou torto, né? Porque ele jogou pela direita sendo canhoto. Quando o Carlos Cuesta começar a jogar, provavelmente ele vem pro lado esquerdo. Mas para não inverter o Lucas Freitas de lado, ele foi pra direita e o Lucas Freitas ficou na esquerda. Exatamente. Então, é um grande reforço pro Vasco. Confesso que não lembrava de ter visto o Robert Renan jogar, mas pela partida que eu vi, a torcida do Vasco pode ficar animada porque trata-se de um jogador promissor, novo ainda, jovem,
emprestado ao Vasco, tudo bem, mas o Vasco pode exercer a opção de compra no término do contrato. Tá tudo muito no início, é óbvio, né? Que foi o primeiro jogo só do Robert Renan, mas a impressão que se ficou foi muito boa, de uma grande partida de um jogador que entrou no segundo tempo e acabou sendo o cara que decidiu a classificação do Vasco, Breno. Eu gostei, achei muito legal, cara, essa classificação do Vasco vir pelo Robert Renan, claro. Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? O último pênalti foi dele, o gol foi dele, a galera foi lá, abraçou ele. Que seja um momento, então, de redenção, porque o Brandão mesmo falou, o Diniz falou na coletiva. O Diniz adora esse negócio de recuperar jogador. Porque o Robert Renan, ele já é rodado, mas tem 21 anos de idade só, um jogador muito novo. Então, o Robert Renan, quando o Corinthians compra o Yuri Alberto do Zenit, o Corinthians dá em troca uns 200 jogadores, né? Manda o time inteiro do Sub-20 pro Zenit. Entre os jogadores negociados estava o Robert Renan. E ele perde um pouco de espaço com a chegada do Nino. O Nino vai pro Zenit, o Robert Renan é emprestado pro Inter. E no Inter, ele ficou marcado por esse pênalti perdido. Não tem como não ficar marcado, né? Claro. A torcida não engoliu. E depois ele vai pro Al-Shabaab, que é até o time que tava o Leandrinho, né? Sim. E acaba o contrato, o Zenit não queria utilizá-lo. E que bom, vem pro Vasco, um jogador que pode ser muito útil ainda essa temporada, no setor mais carente. Vamos ver se o Vasco para de tomar gol todo jogo, né? Com as estreias do Carlos Coelho e do Robert Renan. Se é Vasco